Meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco. Hoje a nossa paróquia amanheceu de luto pela perda irreparável do nosso pastor. A Dona Aurora, mãe de Dom Pedro, foi convidada a fazer parte dos exércitos celestes e de lá vai olhar por nós, junto com os outros anjos e os outros santos. Que Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, possa consolar os corações de Dom Pedro, dos amigos e dos familiares, mas também o nosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho de hoje pede para que nós anunciemos o Evangelho, para que nós estejamos em movimento, a famosa igreja em saída. Nós não somos uma igreja estática, não estamos parados nem no tempo nem no espaço, mas somos uma igreja dinâmica, que com o tempo e com o espaço se movimenta, graças à ação do Espírito Santo. Jesus ele pede para que nós curemos os doentes, ressuscitemos os mortos, purifiquemos os leprosos e expulsemos os demônios. Mas ele disse isso aos apóstolos e diz para nós também. Mas para que nós possamos fazer qualquer uma dessas ações, qualquer uma dessas atitudes, primeiro nós temos que estar em condições de fazer isto. Então nós temos que estar curados das nossas doenças, nós temos que ter ressuscitado a nossa alma para viver em Cristo, nós temos que purificar os leprosos, ou seja, trazer a nós mesmos de volta para a igreja e também expulsar os demônios. Esta eu vou deixar por último para explicar, porque esta é um pouco mais complexa. Mas, por exemplo, quando a gente cura um doente, existem várias formas de doença, né? A lepra, inclusive, é uma delas. Mas como é que a gente consegue ajudar a curar um doente? Ouvindo, dando um abraço, conversando, dando conselhos, recebendo a pessoa com acolhida. Mas é só isso? Não, existem outras formas de se fazer isto. Mas e assim, a gente consegue ressuscitar alguém que está morta para a igreja? Quantas vezes a gente ouve falar que a pessoa foi embora porque a pessoa não se sentia bem? E aí a pessoa vai para uma outra igreja e lá vai se sentir bem, por quê? Porque aqui ela não encontrou o que lá tem? Então nós estamos no caminho errado. Nós temos que atrair a todas as pessoas como Jesus nos atrai. Tá. E aí eu posso colocar também purificar os leprosos. Porque quando a gente consegue dar uma palavra de consolo para alguém que precisa, quando a gente consegue atender uma necessidade de uma pessoa que precisa, a gente simplesmente traz aquela pessoa de volta para o nosso contexto, para a nossa realidade, para a nossa vida. A Sagrada Escritura chama de leprosos aquelas pessoas que estão excluídas da cidade, estão excluídas do vínculo da igreja e da comunidade. Não podemos nos esquecer que a Sagrada Escritura foi escrita para os hebreus há mais de 2000 anos atrás. E os leprosos naquela época ficavam excluídos da cidade, com sininhos amarrados ao corpo, gritando impuro, 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 leproso, leproso, leproso. E aí a gente consegue retirar essa lepra dessas pessoas
nos dias de hoje, quando a gente acolhe alguém que precisa tem uma necessidade, um morador de rua, algum vendedor no semáforo, são pessoas que estão à margem da sociedade, à margem da comunidade, e nós conseguimos muitas vezes trazê-las de volta para o convívio nosso. E Deus age tão maravilhosamente de tantas formas. Mas, já com relação a expulsar os demônios, na Sagrada Escritura os demônios têm vários outros nomes, existem doenças que eram consideradas demônios. Mas aí eu vou deixar esta parte, como quando a gente precisa se reconciliar, a gente buscar um presbítero, buscar um padre para se confessar. E aí, pela imposição das mãos do padre, que ele recebeu do próprio Cristo, e proferindo no final da nossa confissão, eu te abençoo, eu te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entenda que quem está perdoando não é o padre, não é o bispo, não é o sacerdote quem está perdoando os seus pecados. Quem está perdoando é quem nos convida a estar na presença dele sempre, o próprio Cristo. Nós, diáconos, temos algumas funções específicas dentro da igreja, e dentre as quais essas funções são também orientação. Eu posso dar orientação espiritual, posso dar orientação matrimonial, profissional, educativa, mas eu não posso absolver pecado de ninguém. Essa é uma função dos padres. O diácono Márcio e eu, que estamos nessa igreja particular aqui da Paróquia Jesus Divino Mestre em Itaquaquecetuba, fazemos o acompanhamento das famílias. Aconselhamos as famílias em vários aspectos, mas quando o assunto é alguns sacramentos que são específicos do padre, como por exemplo a primeira comunhão, o sacramento da reconciliação, esses nós não podemos operar. Nós não ouvimos confissões, mas nós sabemos quem ouve. E aí nós nos entregamos à misericórdia absoluta e à divina providência quando nós saímos de acordo com o Evangelho de hoje, sem levar nenhum suprimento extra. Quantas vezes nós já levantamos de manhã, Senhor, eu estou com um problema, me ajuda, e Deus vai e providencia aquela solução para você. O que você não pode fazer é ficar parado esperando. Você tem que ir para cima. Você tem que se colocar à disposição, tem que ir atrás da sua necessidade. E Deus faz tudo o restante. Mas aí ele também nos dá uma outra lição nesse evangelho de hoje, onde diz assim: nem todo lugar é bom para o cristão católico. Olha aí, se alguém, se entrar numa casa, saudai. Se a casa for digna, permanecei. Lugares indignos não são para cristão católico. Não existe lugar para o cristão católico onde não seja um lugar de Deus. Por mais que Deus esteja inserido no mundo inteiro, existe um lugar que nós não devemos estar. E aí ele fala sobre a questão da bênção. Dai a bênção nesses lugares. Quem dá a bênção não sou eu. Não é o padre Fábio, não é o padre Jaime, não é o diácono Márcio. Quem dá a bênção é o próprio Deus. Porque quando alguém chega para mim e pede, tem bênção, diácono, eu falo assim: Deus te abençoe. Que Deus lhe conceda a boa sorte. Olha só, que Nossa Senhora te abençoe, que Nossa Senhora te acompanhe. Não sou eu quem dou bênção. Eu sou apenas um instrumento do Senhor para isto. E é nessas horas que a gente precisa tomar muito cuidado, porque nós somos tão servos quanto Cristo é servo. Nós precisamos estar sempre moldados a Ele, nesse sentido. Hoje também a igreja celebra São Barnabé, apóstolo, São Barnabé, ele foi um evangelizador junto com Paulo, uma pessoa de extremo conhecimento, que muito ajudou Paulo nas suas viagens. E Barnabé significa filho da consolação. Hoje caiu como uma luva, porque nós que estamos rezando para o nosso bispo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça entre nós e mantenha a nossa família sempre unida. Amém.